Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa nos abençoar agora e sempre. E hoje quero basear o nosso estudo especialmente em Kardec. Nós poderíamos recorrer a inúmeros escritores, inúmeros pregadores, para nos dar a fortaleza necessária para abordar o tema a mim proposto. Proposto não por esta casa, mas pelo nosso irmão Jorge do Couto, que desempenha um trabalho orientado pelos amigos espirituais, face ao grande dissabor que a humanidade vem passando quando vê jovens e mais jovens fazendo a grande viagem para o desmaio, ou o grande desmaio para a viagem, comprando a sua própria passagem. Isso não é natural, é antinatural. E uma das coisas que talvez tenha chegado a esse ponto é exatamente que nós, criaturas humanas, diante dos nossos entes amados, exatamente porque achamos que o amamos muito, que os amamos muito, deixamos de praticar certas regras básicas no sentido de ajudar a quem amamos. Quase sempre é nosso desejo que o nosso ente amado não passe dificuldade, não tenha problemas, que seja o primeiro da classe, que seja um excelente empresário, comerciante, bom trabalhador. E para isso, nós tudo fazemos. Ao ponto até de querermos passar por ele os trabalhos que ele deve passar para ter sucesso na sua vida. E aí, com o desejo de ajudar, nós acabamos cortando-lhes asas que eles poderiam utilizar para voar e sair dos perigos constantes que todos nós temos em nossa existência. Especialmente na existência atual, em que o período vai se cada vez mais apertando, porque o planeta Terra já começou a sua fase regenerativa. E segundo Jesus, somente os bons herdarão a Terra. Nosso desejo é que não somente nós tenhamos espaço no planeta de regeneração, mas que nós possamos levar conosco todos a quem amamos. E é exatamente por isso é que às vezes cometemos o terrível erro daquele pai que diz mais ou menos assim: sofri muito, trabalhei muito, constituí essa família. E não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Vou fazer tudo para que ele não passe pelo que eu passei. Esse pai amorável, este pai amoroso, este pai íntegro esquece-se de que é exatamente a forja o forno do sofrimento, através da forja do fogo da necessidade, é o que tornou criatura idônea, correta e útil à sociedade. E exatamente por esse amor um pouco egoísta, é que às vezes nós não permitimos que os nossos filhos, ou pelo menos tentamos, que os nossos filhos não tenham dissabores, não tenham problemas, e para nós eles são sempre os melhores entre os melhores. Assim eu recorri a Kardec, porque acho que para falar desse tema, que precisa ser falado, e assim como aconteceu
nos primeiros 70 anos de doutrina espírita, em que até as pedras falaram, agora há um movimento homogêneo, constante e persistente, para que nós falemos e enfrentemos esse crime hediondo que a criatura pode fazer consigo mesmo, que é o autocídio. Há uma ação coordenada certamente por Jesus, e o pipocar por todo o mundo, que todos estão buscando haver, de maneira alarmante e preocupante, o suicídio, especialmente entre os jovens. Na época de um acontecimento difícil para mim, 3 jovens, da mesma estatura mental, do mesmo conhecimento intelectual, amigos entre si, que se confabulavam de quando em vez, não muito, mas se conheciam bem, cometeram essa precipitação. E isso vem se agravando dia a dia. Há agora, certamente, um movimento nas hordas celestiais para que se fale sobre isso. Então, é o que nós pretendemos falar. Não mais esconder. Não mais ficar tratando o tema como se fosse algo pegajoso, que quem falasse pegaria alguma doença ou seria sugestionado a cometer alguma coisa que não deve fazer. Ao contrário, quanto mais falarmos, quanto mais divulgarmos um malefício do suicídio para o espírito, mais nós ajudaremos a evitar esse tipo de problema. Eu vou começar com Kardec. Aliás, já vou para Kardec, porque se eu começar a falar daquilo que realmente eu gostaria de estar passando para vocês, nós vamos ficar aqui somente num desabafo pessoal, o que eu não quero que aconteça. Eu quero começar com Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na pergunta 230, para que nós possamos ir formando a ideia de o que realmente eu pretendo passar para os meus irmãos. No capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Vida Espírita, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais: o espírito progride no estado errante? Acho que todos nós que aqui estamos lembrados do que é o espírito no estado errante. É quando ele está desencarnado, não diria sem nenhuma planificação, porque ninguém fica no mundo espiritual, que aliás é logo depois dessa parede, eu não sei se vocês sabem, é logo acima depois do teto. Aliás, até começa às vezes antes do teto. Antes da porta, não precisa da porta estar aberta nem fechada. Está aqui, o mundo espiritual está entre nós. Não é lá. Ele não está lá. Ele está aqui. Então, os nossos entes amados estão separados de nós, não por uma barreira que Deus colocou para dividir os mundos, mas somente pela nossa incapacidade ainda de conviver com eles no estado natural, que é o estado de espírito. Nós somos a anomalia, nós somos os diferentes. Os nossos entes amados, os espíritos desencarnados, é o natural. Tanto assim que para uma população de 28 bilhões de espíritos, 21 estão desencarnados e 7 estão reencarnados. E daí eu já apresento o meu espanto. Segundo nosso irmão Simão Pedro, se você fizer uma continha, né, porque nós estamos dando aí 1 por 3, 7 encarnados, 21 desencarnados. Então, se nós fizermos uma conta, e se estamos com 7 milhões de espíritos encarnados, desses que estão desencarnados 21,
Alguns deles levarão apenas 420 anos para ter oportunidade de reencarnar. É a média estatística, obviamente. Não estamos dizendo quem e o como será. Mas é a média. Ora, se nós somos 28 bilhões e estamos com 7 encarnados, que é quase que a capacidade da Terra. E tem 21 para encarnar. 21 bilhões. Bilhões. Então vejam bem, meus irmãos, como é que está a fila para reencarnar. E como o planeta Terra está, né, no alvorecer da fase de regeneração, imagine quantos espíritos estão querendo reencarnar para mostrar a Deus que já estão credenciados a habitar a atmosfera terrestre, o planeta Terra, como mundo de regeneração. Imaginem bem. E aí então vai o primeiro espanto. Por que tanto suicídio? Todos nós, criados pelo amor e pela luz de Deus, ou com a parte do seu amor e da sua luz, sabemos que nós precisamos reencarnar para progredir. E nós vamos ver isso aqui agora, os espíritos respondendo para Allan Kardec. Os espíritos progridem no seu estado errante? E a resposta: pode melhorar-se muito, mesmo porque em qualquer lugar que nós estivermos, há trabalho para ser feito, e nós nos melhoramos através do trabalho que realizamos, especialmente fazendo o bem. O trabalho que faz você progredir não é aquele que faz você amealhar, mas aquele que te ensina a distribuir. Seja benefícios materiais, espirituais e especialmente intelectuais. O egoísta aprende para saber. E quem ama, aprende para ensinar. E é assim que nós aprendemos definitivamente. Só se aprende ensinando. E por isso nós vamos ver os espíritos respondendo. Pode-se melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Depende da vontade e do desejo do espírito. Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Por isso, quando nós estamos desencarnados e que nos preparamos para uma nova reencarnação e que planejamos a nossa vida, certamente agora já imbuídos de sentimentos nobres que pegamos durante o tempo na erraticidade através da frequência de núcleos que nos ajudam a crescer espiritual e moralmente. Então nós planejamos a ter uma vida aqui pautada na moral, na idoneidade, na sinceridade e na prática do bem. E é aqui que nós provamos se realmente nós aprendemos de fato que estes são os princípios que nos levarão à elevação. Na maioria das vezes, fraquejamos. E muitos então vêm já não na condição de provação, para provar que já são capazes, mas para expiar erros cometidos naquela existência em que ele veio para ajudar. E egoisticamente acumulou para si. Egoisticamente juntou para si, desde o conhecimento até os bens materiais do que ele dispôs. E aí, então, já não vem mais para provar. Talvez a toque de caixa, se me permite usar essa expressão, mais rapidamente ele tem que voltar, reencarnar para expiar. E aí, a Terra, na sua fase de regeneração, ainda haverá expiação, mas muito pouco.
as criaturas que habitarem o planeta Terra, reencarnados, e aí vamos falar na existência carnal, estarão muito preocupados em enfrentar a sua realidade. Serão talvez ainda egoístas, serão talvez ainda um pouco orgulhosos, mas estarão dispostos, primeiro sabem que são, porque hoje nós somos e não reconhecemos. Sempre é o nosso vizinho que é o errado. Sempre é o nosso patrão que é o malvado. Sempre é o outro, é o próximo que está equivocado. E o nosso próximo, na verdade, é a escada que nós precisamos para a evolução. Então, quando nós não entendemos isso, infelizmente, tem a moeda do sofrimento. Porque se todos nós utilizássemos a mais extraordinárias das moedas que Deus nos deu, que é o amor, nós fomos criados como parte do amor de Deus. E essa é a melhor moeda para saldar dívidas, especialmente nossas dívidas morais. Então, meus irmãos, quando na erraticidade nós nos preparamos para voltar aqui e provar que já somos capazes. E é o que dizem os espíritos. Sim, quase sempre eles progridem, dependendo da sua persistência, da sua vontade. Mas é na existência corporal, é na carne, que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Daí o motivo para que haja muitas pessoas realmente desejosas de vir para o planeta Terra, mostrar a sua credencial para habitar o planeta Terra na sua fase de regeneração. Como eu disse, as oportunidades são uma em cada 4. Ou seja, 3 por 1. No mínimo, sempre estará na nossa frente, ou sempre nós estaremos na 4ª posição para o reencarne. No mínimo, tem 3 na nossa frente. E não vamos aí considerar os anos que levam. Esse cálculo que o Simão Pedro fez, ou nos passou pelo menos, não sei se foi ele que fez, eu achei muito apropriado, porque dá exatamente mais ou menos 420 anos da possibilidade de voltarmos no planeta Terra. E é muita coisa. E eu agora vou para o Livro dos Espíritos, na pergunta 943. Desgosto da vida, suicídio. Quem teve a experiência que nós tivemos? A primeira coisa que se pergunta é por quê? As mães, assim como fez a minha cara metade, que não é metade cara, graças a Deus, se perguntou, onde errei? – 45 anos de existência, de boa postura física, intelecto privilegiado, estudante de logosofia, que é uma ciência que tem muita semelhança com a doutrina espírita, sem a parte doutrinária, religiosa e filosófica, mas de ciência é praticamente igual. Muito bem posto na vida, adorado pelos seus clientes, que ele era comerciante, desposou uma criatura competente, 2 filhos maravilhosos, louros e bonitos como o avô. Reclamar de quê? Ou
o que eu perguntei. Diferentemente da minha esposa, que pensou mais no amor que ele deu, porque a amava com todas as forças, eu não me perguntei onde errei. Mas eu deveria ter me perguntado também, e talvez eu descobrisse. E por isso, hoje, eu estarei junto com o nosso irmão Jorge do Culto e com todos aqueles que quiserem falar abertamente sobre o suicídio. Porque talvez aí tenha sido o meu erro. Intercambiei com meu filho sobre os mais variados assuntos. Conversa gostosa, de pé de ouvido, de varar a noite até eu dormir, ele me acordar para me levar para a cama. Conversa gostosa, assim, de todos os assuntos. Aonde eu ficava assim, imaginando como Deus era bom para mim. Tinha me dado uma família linda. E por várias outras coisas também. Exatamente pela alegria, o reconforto, o aconchego que trazia as conversas com meu filho. Mas eu nunca falei com meu filho a respeito de suicídio. Nunca conversamos sobre isso. E eu fico pensando hoje, e lembro de alguns momentos em que eu deveria ter me tocado. Não me toquei porque achava que não seria possível, não era. E esse é o nosso grande engano. Nós erramos quando não reconhecemos que somos falíveis. E principalmente com os nossos entes queridos. Porque achamos que eles são os melhores, dos melhores, eu disse aqui. E eles não farão tal coisa que alguém lá nos Estados Unidos fez, ou que na Europa toda está acontecendo. Não, meu filho não. Então, meus irmãos, temos que falar sobre o suicídio. E vamos falar abertamente. E dizer a todos que a criatura que se suicida comete o pior crime, não contra Deus, com ele mesmo. E o que é pior? A primeira coisa que o suicida descobre é que ele não morreu. Ele queria morrer para se livrar de alguma coisa. E não se livrou. E aí, ele vê a sua situação complicada, uma situação que era tranquila, como é o caso que eu estou me relatando. Aliás, com a caridade da audição dos meus irmãos, onde eu estou usando para fazer uma catarse que tem me feito muito bem, como eu faço isso. Então, meus irmãos, é preciso falar. Kardec pergunta aos espíritos, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos, e nós poderíamos acrescentar agora, de muitos jovens, sem motivos plausíveis. Resposta dos espíritos. Não mais do que objetiva, muito mais que inteligente, efeito, dizem os espíritos, efeito da ociosidade. Ao pai que não quer que o filho passe por sacrifícios, que levante de madrugada, que trabalhe, que estude muito. Normalmente, o que ocorre, que leva o jovem, principalmente o jovem, ao suicídio, é a vida vazia. A vida sem perspectiva.
A vida de levantar de manhã só tem que ir na escola e nem na escola vai, porque o pai não o obriga. Educação moderna, não se faz isso. E isso não é amor. Amor é você caminhar 1000 quilômetros ao lado do filho e não dispensar ele de uma caminhada de 100 metros. É diferente. Não precisa ir, meu filho. Você precisa ir e seu pai vai com você. Vamos juntos. É assim que nós evitamos que os nossos filhos possam ter essa ideia fatídica do suicídio. Então, de onde vem o desgosto da vida, o desencanto que se apodera das criaturas sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé. Eu vou deixar meu filho escolher a religião dele. Ele tem todo o direito. Não é assim. Seus filhos, os nossos filhos, têm que nos acompanhar na nossa crença. Se não, pelo menos, você tem que todos os dias conversar com eles sobre o que você crê. E não, porque muitas vezes, por amor ao filho ou por não discutir com o filho, nós não colocamos a nossa ideia e aceitamos a ideia dele totalmente esdrúxula, que ele pega e aprende no mundo. E a gente se cala por amor, por não discutir com o filho, por não brigar com o filho, para usar o termo mais exato. Pois é sua obrigação brigar com seu filho, discutir com ele e colocar a sua posição. E se você estiver errado, ele vai te provar que você está errado. Mas dificilmente. Um pai, e nós estamos falando daquele pai sofrido, do pai que veio, que se reencarnou para ser um homem idôneo, honesto, trabalhador e útil à sociedade. Dificilmente um pai desse estará errado num diálogo com o filho. Então, meus irmãos, da falta, ou melhor, efeito da ociosidade, da falta de fé, e frequentemente pela saciedade, por ter tudo, não precisar de nada. Não precisar nem estender o seu lençol. E aí, quando ele sai com os amigos para o acampamento, chega lá e não sabe estender lençol. E ele aí começa a descobrir de que, na verdade, no lar ele tem tudo o que precisa, menos ensinamento para viver no mundo, que é o que ele mais precisa. E aí começa a vida vazia. Começa a falta de objetividade, ou pelo menos começam os pensamentos contraditórios, em que alguns amigos, e que vocês estavam estudando, alguns de vocês que estavam aqui sobre os obsessores, que na verdade são amigos nossos. Nós é que os destratamos, e hoje eles são nossos obsessores, para nos lembrar o que fizemos a eles e que tem tempo de reparar ainda. Os nossos amigos obsessores, ou os amigos obsessores da família, começam a atiçar na cabeça daquele jovem o desejo do autocídio. Uma maneira de vingar de todo mundo. Não existe nada pior, meus irmãos, para a família, do que alguém que abandona a vida. Nada pior. Nenhuma notícia de uma doença terminal é tão ruim. Muito bem. Para aquele que exercita as suas faculdades com um objetivo útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera.
que os Espíritos estão nos dizendo? Para nós conversarmos com os nossos filhos, não importa a crença dele, e dizer, nós sabemos disso, nós cremos nisso. A vida continua após a vida. E a vida, depois dessa lida, às vezes é melhor do que essa, dependendo do que você fizer nessa agora. Por exemplo, se você evadir da vida, fale abertamente. Você é um criminoso, você comete um crime nas leis de Deus. Não será taxado como um criminoso, o que é diferente. Mas o suicídio é um crime nas leis de Deus. Você não será um criminoso, como outro qualquer, mas terá cometido o pior crime que se pode cometer enquanto vive. E isso a gente tem que falar abertamente. Mesmo que o nosso filho, os nossos filhos, os jovens com quem conversamos, enfim, porque nós podemos estar numa posição de educadores, é preciso deixar transparecer à juventude de hoje de que a vida é o melhor presente de Deus. E que nós não temos o direito de malbaratá-la, especialmente com este crime terrível. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Pergunta Allan Kardec. Não, respondeu os Espíritos. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário, presta atenção nessa palavra, o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí Kardec, inteligente como sempre, perspicaz, sábio, imediatamente, é uma pergunta subtítulo da 944, 944A. Mas o suicídio não é sempre voluntário? E que os Espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos. Tudo isso é por falta de trabalho. Por que não trabalhavam antes de ficar desgostosos com a vida? A existência não lhe seria difícil. E aí eu quero passar, lembrar aos meus irmãos, no livro Céu e Inferno, capítulo 5, item 11, em que Allan Kardec nos lembra de que as expiações não são iguais para todos. Mesmo os suicidas, pode variar o tipo de sofrimento. A pergunta 948. O suicídio que tem objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como é causado pelo desespero? Resposta: o suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter de suportar as suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Então, lá no livro Céu e Inferno está escrito, nem todos as expiações são iguais. Por que eu quero dizer isso para os meus irmãos? Uma das coisas que mais me preocupava é saber a situação do espírito daquele que conviveu comigo com 45 anos. E quando eu me lembrei que ele conviveu comigo por 45 anos, eu disse para minha esposa, nós não temos nenhum motivo para lamentar. Ele deixou o Júnior conosco por 45 anos. Momentos de muita alegria, de muita felicidade, muitas de tristeza. Nossa vida foi de trancos e barrancos.
mas muito mais de barranco do que tranco. Então foi uma vida feliz, 45 anos. Tem quantos que vêm e ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, 6 meses e retornam ao plano espiritual? Ele veio e ficou conosco 45 anos, cometeu um deslize. Certamente vai ter que retornar. E eu acho que nós temos que manifestar a nossa gratidão a Deus, e ela sempre concordando comigo, para termos a oportunidade de ajudar a reparar a falta que ele cometeu. A única coisa que nós pedimos hoje a Deus, eu e minha esposa, que Deus nos permita uma nova existência corporal com meu filho, com esse espírito. Só isso. Não pedimos privilégios em absoluto, mesmo porque acho que não merecemos privilégios. Claro que gostaríamos que ele não sofresse tanto, o quanto normalmente o suicida sofre. E exatamente lendo Kardec é que eu vi que existem atenuantes. Há uma posição equivocada em decorrência da literatura sobre o suicídio, especialmente de alguns livros, ótimos por sinal, mas que o que fica gravado em nós somente é o vale dos suicidas, o terror que sofrem os suicidas. Esquecemos-nos de que há um sem número de caravaneiros em nome de Maria de Nazaré, socorrendo os espíritos suicidas. E Allan Kardec diz textualmente em todos os estudos que nós estudamos, até sobre o suicídio, fala claramente, nem todo suicida sofre da mesma forma. E isso é um consolo para nós. Certamente. Aí a gente já pode ter uma nova dimensão mental de como está o nosso filho. Ele pode estar entre aqueles que sofrem, mas não estão em desespero. Nós podemos pensar, ele pode estar sofrendo, mas não está servindo aos vampiros do plano espiritual. Porque há essa posição equivocada de que todo suicida tem que passar por um cóvil de cobras e de não sei o quê, para poder reparar. Não é assim. Volto a repetir, a moeda do amor é muito melhor do que a moeda do sofrimento, e é a que Deus prefere. Se você ama, você não precisa sofrer. E então, meus irmãos, nós percebemos que há atenuantes. E o que é mais importante e que mais deve consolar todos aqueles que tiveram um ente amado que passou pela porta enganosa do suicídio para o plano espiritual, especialmente os pais, e mais particularmente as mães. Sabe quem está cuidando do nosso filho suicida? Maria de Nazaré. Que é mãe melhor? Ela só não é mãe dos nossos filhos, mas também de nós. E, portanto, o que temos que fazer é, tão somente, aceitar o fato sem julgamento e sem querer saber por quê. Não há necessidade. O que precisamos fazer agora é trabalhar para que possamos reparar a falta cometida. Durante 4 anos, eu me pegava, às vezes, sofrendo nos meus momentos de solidão, exatamente por essa posição de querer saber como está meu filho. Porque é natural isso. Eu amo meu filho. Eu amo aquele espírito que esteve comigo. Natural eu querer saber como ele está, como eu gostaria de vê-lo, estar com ele. Infelizmente, o meu limite da matéria é matéria mesmo. Eu não consigo ver nem um milímetro, um palmo à frente dos olhos materiais. Então, eu nunca tive episódio de sensibilidade mediúnica
para poder comprovar como estava meu filho. Subnotícias. Um amigo que mora nos Estados Unidos, meu irmão de coração e que tem sensibilidade mediúnica, me deu notícias dele que sonhou com ele. E que ele estava sendo velado pela minha mãe. Ah, maravilha. Meus irmãos, quando eu fico não assim estranhando, porque afinal de contas, perder a mãe não é fácil, né? Mas os filhos que as mães se vão, entram em desespero, quebrando todo o elan de probabilidade da tranquilidade da mãe do lado de lá. E a gente devia exatamente pensar diferente. Não há nada mais que nos tranquilize em saber que a nossa mãe já está de lá. Eu tenho certeza que em qualquer momento, esteja ela como estiver, ela desencarnou tem 15, 16 anos, não me lembro certo, que ela estará me esperando. Na porta do além-túmulo, ela estará me esperando. Assim como esperou meu filho. E eu tive notícia dela. Mas outros aqui, nas casas espíritas de Uberlândia, tivemos algumas outras observações. Mas é sempre aquilo, será que os amigos às vezes estão fazendo para nos consolar? Então, é sempre assim, né? No encontro à porta do céu, as portas do céu do ano passado, que nós fizemos lá no Santa Mônica, e o que eu participei, nós fizemos não, que eu participei, a Elizabeth Cantora, Lacerda, esteve nos fazendo lá uma palestra cantada. Linda a palestra dela, maravilhosa. Um dos momentos lá ela disse, ela sugeriu que nós pensássemos em alguém, ela ia tocar uma música que nós pensássemos em alguém. Então, assim, foi muito gostoso. Alguém pensou em Jesus, alguém pensou no Chico, intuído pela música que ela cantava. Aí, finalmente, ela disse, agora eu vou cantar uma música e gostaria que vocês pensassem em quem vocês quisessem. E ela cantou a Prece de Emmanuel, né? Uma adaptação, uma mensagem de Emmanuel que adaptou para uma música que chama Prece de Emmanuel. Linda música. E eu, naquele instante, ela falou, vocês pensem em quem vocês quiserem, por exemplo, quem vocês gostariam que estivesse aqui com vocês? E eu imediatamente pensei na minha esposa, que não estava lá comigo. Porque ela hoje tem um emprego muito sério e ela não falta de jeito nenhum. E ela tem um emprego de vó. Ela vive vogiando o dia inteiro. Essa hora ela está lá vogiando a caçulinha. E então, eu tive vontade, pensei, falei, puxa, a Glória podia estar aqui comigo, né, nesse ambiente gostoso aqui. E entrei no espírito da música da Elizabeth, fui, de repente, me deu uma comoção muito grande. E eu senti fluidicamente o meu filho. Não o vi. Mas eu me lembro que quando nós sentávamos e que íamos até madrugada conversando, havia um clima de uma energia diferente entre nós. E foi exatamente essa energia que eu senti naquele dia. Me deu uma comoção muito grande, eu comecei a chorar, mas eu tive a certeza de que eu tinha percebido como estava meu filho. A partir daquele instante, eu nunca mais tive dúvida. Qual é a posição do meu filho hoje no plano espiritual? Está bem por quê? Está amparado. Primeiro por Maria Santíssima e seus mentores que estão sempre ajudando. Também por minha mãe. E também por tantos outros amigos que eu já pensei neles e que se foram. E que mentalmente eu mando um recadinho para eles.
Visita o Júnior aí para mim. Então, meus irmãos, é lamentável que isso aconteça na nossa família, principalmente para nós que temos conhecimento espírita. Mas isso, ao mesmo tempo, mostra que nós somos humanos tais quanto os outros. E que não adianta ficarmos com pieguismo, que conosco não acontece, porque acontece. E exatamente por demonstrar, por sabermos que somos frágeis tanto quanto os outros, é que temos que nos preocupar com isso. Mas, acima de tudo, é graças a essa doutrina de amor e de libertação, é que eu, por exemplo, tive a condição de, durante 4 anos, não obstante acometido de uma profunda tristeza, com um processo compulsível de depressão e obsessão, para depois, no 4º ano, a partir daquele dia, no encontro que nós tivemos, às portas do céu, eu me sentir liberto. Exatamente porque eu pude avaliar que não só o meu filho, mas todos os espíritos suicidas estão sempre protegidos pela égide de Jesus. E o que é mais importante que o Jorge vem dizendo nesse livro, e que através de 13 depoimentos de espíritos suicidas, a gente pode perceber a ação de Deus, Maria Santíssima e Jesus, para eles, é que eles não são criminosos. Eles são os filhos de Deus, que recebem uma atenção especial de Jesus e de Maria Santíssima. Isso nos consola muito. Muita paz, que Jesus nos abençoe.